Olá, vamos iniciar agora o módulo 5 do nosso curso, que é justamente a função fiscalizatória exercida por um vereador. Como será nosso tema hoje? Falaremos um pouco sobre a fiscalização propriamente dita, depois quais são as possíveis irregularidades que podem acontecer na administração pública, até para alertar você da maneira de fiscalizar, depois quais são os instrumentos de fiscalização, um pouco sobre a transparência, sobre o trabalho do Tribunal de Contas, sobre o orçamento e também, nesse assunto fiscalização, quais são as fontes constitucionais e infraconstitucionais importantes para você estudar e poder se aprofundar um pouco no assunto. Primeiro ponto aqui que nós temos que abordar é sobre a fiscalização propriamente dita. Primeiro, temos que saber que a administração pública deve prestar um bom serviço aos cidadãos. Mas a administração pública é muito complexa. Ela é um verdadeiro emaranhado de leis, instituições, departamentos, agentes públicos, locais e muitas mais coisas. E aí, ela está sujeita a inúmeras falhas. E seus agentes podem falhar por atitudes culposas ou dolosas. Qual a diferença se a atitude é culposa ou dolosa? A atitude culposa é aquela que a pessoa age sem intenção de fazer, embora ela pode ser até responsabilizada. Já a atitude dolosa é aquela que a pessoa age com a intenção de desviar dinheiro público, com a intenção de ter alguma vantagem. Essa é punível muito mais. A culposa pode ou não ser punível. A culposa é o caso de negligência, quando a pessoa esquece alguma coisa, o caso de imprudência, quando a pessoa avança a mais do que ela pode fazer, ou, por exemplo, o caso de imperícia, quando alguém se arvora no direito de realizar algum tipo de serviço sem ter a capacitação necessária para ele. Mas em qualquer dessas condutas, é importante fiscalizar sempre e, quando necessário, efetivamente punir. Mas continuando aqui, o que seria fiscalizar? Olha, não é simplesmente fazer oposição. Muitas vezes o vereador, o cidadão pensa que vai fiscalizar somente quando ele faz oposição. Não, a fiscalização tem que ser sempre. É claro que quando há uma administração que aparenta ter mais irregularidades, sem dúvida nenhuma, a fiscalização torna-se mais necessária. Mas o importante aqui é agir com ética. Por exemplo, não adianta de um vereador acusar a administração pública de coisas que ele próprio faz. Isso é muito deplorável. Se você faz isso, você não é bem visto pela sociedade. É importante ter ética. Também, você não pode usar a fiscalização como forma de atrapalhar a gestão. A fiscalização tem que ser algo que pode até dar um contratempo, dar algum desconforto, porque gera polêmica, mas tem que ter intenção futura de melhorar a gestão pública. Outro ponto lamentável é quando um vereador descobre alguma falha da prefeitura e, em vez de denunciar, em vez de apurar, seja pela Câmara ou pelos órgãos competentes, ele usa aquilo como chantagem, como para tentar chantagear o prefeito para conseguir alguma vantagem. Isso é crime punível pelo nosso Código Penal. E é importante que, para fiscalizar, não adianta só ter intenções. É necessário conhecer bem a gestão pública. Então, capacitar é fundamental. Já falamos muito aqui isso nesse curso. Inclusive, nesse curso, à distância, sobre o Poder Legislativo Municipal, existem vários módulos nele que vocês já aprenderam ou estarão aprendendo coisas muito importantes para aprender a fiscalizar. No módulo 2, a questão do direito constitucional, você entende como funcionam os poderes. Neste módulo aqui 5, propriamente dito, a função fiscalizadora. No módulo 6, o orçamento público. O vereador não consegue fiscalizar a prefeitura a contento se não entender um pouco de orçamento. Temos também o módulo 7, que é o julgamento das contas do prefeito. O outro módulo 8, noções de direito administrativo.
que você vai aprender esses princípios. No módulo 10, a administração da própria Câmara, quer dizer, como é que a Câmara deve ser administrada, que é semelhante como a Prefeitura deve ser administrada. Então, aprender como a Câmara é administrada é importante para você saber fiscalizar a Prefeitura. E também no item 10, as parcerias, os repasses de recursos do poder público com a sociedade civil, que você também pode fiscalizar. Percebam que aí, dos nossos 11 módulos, 7 módulos estão dedicados direta ou indiretamente à atividade do vereador fiscalizar. E aí? Eu quero fiscalizar. Mas quais são as possíveis irregularidades que pode acontecer no município? Eu citei algumas aqui, é um rol exemplificativo, apenas para abrir os olhos de vocês. Tem muito mais e vocês vão descobrir outras além dessas que eu falei. Um detalhe é que essas irregularidades nem sempre elas contam com a conivência do prefeito ou dos secretários. Ela pode ser cometida por vários servidores municipais. É claro que quando elas contam com a conivência do chefe do executivo, elas têm um poder muito maior de destruir a administração pública e desviar recurso público. De qualquer maneira, é importante ficar de olho. Primeira irregularidade, superfaturamento e sobrepreço de compras, serviços e obras. O que é isso? As pessoas costumam confundir a palavra superfaturamento com sobrepreço. Sobrepreço é quando a administração pública compra um produto acima do preço. Isso é sobrepreço. Então, para favorecer algum empresário, a prefeitura, em vez de comprar um determinado item por R$1.000, compra por R$1.500 e muitas vezes a diferença positiva aí dessa compra é dividida entre alguém da prefeitura e o empresário. Isso é sobrepreço. O que é superfaturamento? Porque é parecido com sobrepreço. O superfaturamento é quando, mesmo que o preço estiver correto, na hora da entrega do serviço, a prefeitura atesta que recebeu um serviço, mas não recebeu totalmente. Por exemplo, a prefeitura faz uma licitação para comprar 50 resmas de papel Chamex. Na hora que a empresa vai entregar na prefeitura essas 50 resmas de papel Chamex, ela entrega, por exemplo, apenas 40. E a prefeitura assina como recebeu 50 e paga por 50. Então, nesse caso, vamos supor que o preço estava ok, a resma foi comprada no valor correto, mas foi superfaturado, faturou-se a mais na entrega. Mas pode acontecer também que, num determinado tipo de situação, tenha sobrepreço e superfaturamento. Aí é uma irregularidade dobrada. Mas, além de superfaturar o que você compra, é possível subfaturar, quer dizer, faturar para menos o bem vendido. Então, o poder público vende um terreno e o particular que ele quer beneficiar paga a menos. Também podem haver doações irregulares de terrenos, é uma forma, redução irregular de tributos. O prefeito, por exemplo, vai beneficiar alguém, reduz o IPTU dele sem base legal, sem lei de isenção e assim por diante. Continuando aqui, tem várias. Cessão indevida de bens públicos, tem um terreno e tudo, a prefeitura cede para alguém, seja um bem móvel ou imóvel. Liberação de construções irregulares, quer dizer, os crimes que um prefeito pode fazer não estão limitados aos valores que ele paga ou recebe na prefeitura. Se ele, por exemplo, libera uma construção irregular, contrária ao plano diretor, ele prejudica o município, mas muitas vezes pode liberar a troco do pagamento de propina. Agressão ao meio ambiente, servidores fantasmas, o que é isso? Colocam pessoas na folha de pagamento que só recebem o seu salário e não trabalham. Gratificações ilegais, para beneficiar um grupo de servidores. Isso é muito comum acontecer, não tanto do prefeito da gratificação ilegal, mas de próprios servidores para beneficiar colegas, costumam incrementar ilegalmente gratificações pagas na folha de pagamento. É algo também importante fiscalizar. Qualquer dinheiro gasto indevido é menos serviço público que está sendo prestado para a população.
Outro detalhe é o recebimento indevido de diárias, quer dizer, a pessoa receber diárias, a diária é paga quando a pessoa desloca, viaja para fazer um curso fora, um trabalho externo em outro município, então ela tem direito a receber as passagens e as diárias. Então, tem pessoas que recebem as diárias e não viajam, ou recebem a mais do que deveria receber. Também é muito comum em câmaras municipais de vereadores também fazer isso. Nós temos que combater de maneira clara. Se você quiser ter um mandato efetivamente ético, correto, combata isso. Não permita que vereadores viajem ganhando diárias indevidas. Inclusive já teve locais aí de câmaras em que as pessoas ganhavam diária e não viajavam. Depois faziam uma prestação de contas fajuta. Inclusive o pessoal brincava na época que era conhecido como a volta dos que não foram. Uma alusão aí a um desenho animado do passado. Também tem outras situações aí de desvio de bens do próprio patrimônio. O município tem patrimônio, tem cadeiras, tem computadores, então há um risco de desvios desse patrimônio, bem como também desvios de bens do almoxarifado, que geralmente no almoxarifado tem os bens de consumo. E aí, listei aqui quais são as possíveis irregularidades. Agora alguém pode perguntar, mas quais são os instrumentos que eu tenho para fiscalizar? São vários. O vereador, assim como qualquer cidadão, pode acompanhar os atos, pessoalmente ou nos portais de transparência. Vou explicar um pouco depois que a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei de Acesso à Informação criaram portais, quer dizer, a obrigatoriedade do poder público ser transparente no dia a dia. Mas o vereador também pode fazer requerimento de informações a partir do momento que ele percebe que há algum problema, ou ele quer saber de alguma coisa que está acontecendo na prefeitura, e se o prefeito não responder, é crime de responsabilidade, a não resposta. Também pode criar uma comissão parlamentar de inquérito, chamada CPI. Também no processo de fiscalização, nós podemos usar a função julgadora, porque a Câmara julga o prefeito no momento que o Tribunal de Contas emite o parecer prévio, ou também quando o prefeito ele pode ser afastado pela Câmara. Teremos, inclusive, um módulo específico sobre a questão do julgamento do parecer prévio na Câmara Municipal. Mas você, como vereador, pode pedir apuração em outros órgãos, no Tribunal de Contas, esse daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre ele, no Ministério Público, em regra, cada município tem uma promotoria que você pode se dirigir e levar os pontos a serem investigados. O importante é que quando você levar qualquer denúncia para fora da Câmara, você leve com consistência. Não leve qualquer coisa, qualquer folha de papel, somente com a intenção de falar mal de alguém que é opositor seu. Leve com consistência. Se você quiser começar a levar muito sem consistência, é igual aquela pessoa que todo dia no mar finge que está se afogando. E as pessoas então vão salvá-la. E chegam lá, a pessoa não está se afogando, é uma mera brincadeira. No dia que efetivamente ela estiver se afogando, ninguém vai acreditar nela. Então essa lição vale para você. Leve documentos, denúncias consistentes. Mas também você pode enviar denúncias por controle interno. Hoje, cada poder, pelo artigo 74 da Constituição, tem que ter um sistema de controle interno, que é uma forma de auditoria interna, que é um órgão do próprio executivo, do próprio poder que tem o controle, mas ele tem a obrigação constitucional de apurar. A polícia pode ser acionada, dependendo do momento. As ouvidorias, hoje os órgãos públicos têm ouvidorias que recebem as denúncias e reclamações. E também a corregedoria, que a própria Câmara pode indicar um vereador para ser o corregedor. O corregedor é aquele que investiga os próprios pares. Então, por exemplo, se tiver uma denúncia contra um policial militar que agiu indevidamente, além de mandar para o Ministério Público para apurar a esfera criminal, a própria Corregedoria da Polícia pode apurar e até expulsar aquele membro da corporação. Assim como o poder público também tem as suas corregedorias que vão apurar por processo administrativo disciplinar a infração dos seus servidores. Então, é importante ter clareza que tipo de irregularidade existe e onde que ela pode ser apurada, se pela própria Câmara ou só em órgão de controle. Sabendo isso, facilita muito a função sua como vereador ou sua como cidadão de fiscalizar
à administração pública? Bom, falei de um instrumento chamado Portal de Transparência. A Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a lei do ano 2000, ela criou a obrigação de transparência. Só que apenas em 2009, por um artigo incluído pela Lei Complementar 131/2009, ela determinou que o poder público todo disponibilizasse em meio eletrônico, quer dizer, pela internet, e em tempo real, quer dizer, no momento que acontece, todos os dados da despesa, o número do processo, o bem fornecido, o beneficiário, o valor pago, a licitação feita e também de toda a receita de lançamentos feitos e recebimentos feitos. Então é importante investigar se a Câmara Municipal, se a Prefeitura, se o Governo do Estado ou qualquer outro órgão público está cumprindo. E qualquer cidadão, sindicato ou partido político pode notificar esse descumprimento ou ao Tribunal de Contas ou ao Ministério Público, conforme o artigo 73A da Lei de Responsabilidade Fiscal. Outro ponto que aumentou a transparência é a Lei 12.527/2011, conhecida como Lei de Acesso à Informação, ou LAI. Ela ampliou as obrigações do poder público, incluindo atos além daqueles de ordem financeira que a LRF inseriu. E aí nós temos a transparência ativa, quando o poder público no dia a dia disponibiliza os seus dados. E a transparência passiva, que o cidadão pede as informações e o poder público responde. E devo registrar que a Câmara Municipal também deve obedecer, seja a lei de responsabilidade quanto a lei. Não adianta cobrar da Prefeitura se a Câmara não cumpre. Outro instrumento que eu já listei, eu vou falar um pouquinho mais dele, é a Comissão Parlamentar de Inquérito, conhecida como CPI. Ela é um instrumento investigativo forte, é público e tem forte conotação política e deve ser usada para situações mais relevantes. Está previsto no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal e pode ser também aplicada no município. Falei que ela tem uma conotação política, que embora seja um procedimento investigativo, mas como ele é feito por parlamentares, por pessoas políticas, acaba tendo uma conotação política. Além também, como suas sessões são públicas, tendem a ser muito polêmicos, diferente das sessões do Judiciário e da Polícia, que nem sempre são públicas, e também quando são públicas não tem aquela conotação política. Em regra, você tem que ver o que está na sua lei orgânica e no seu regimento para verificar quais são as formas, quais são os requisitos para se criar uma CPI. Mas, regra geral, o que é? Primeiro, isso aí é obrigatório. Tem que ser de um fato determinado e tem que ter prazo certo. Você não pode assim, quero fazer o seguinte, quero criar uma CPI para investigar todas as irregularidades da Prefeitura. Não pode. É a chamada CPI do fim do mundo, quando você quer investigar tudo e a todos. Outro detalhe também da CPI, tem que ter prazo certo. E se vencer esse prazo um pouco antes e você precisar mais, tem que prorrogar. Se vencer o prazo e não prorrogou, acabou com a CPI. Regra geral também a iniciativa dela de 1/3 dos vereadores. E um detalhe, a CPI investiga de maneira efetiva, de maneira mais forte, mas ela não julga. O resultado dela é encaminhado. Seja, por exemplo, o plenário da própria Câmara, se for um caso de cassação do prefeito. Mas em outras situações pode ser para o Ministério Público, pode ser para o Tribunal de Contas e assim por diante. Há um detalhe importante que deve ser ressaltado, que alguns atos são privativos do judiciário, como, por exemplo, busca e apreensão, condução coercitiva. Então, se você quiser fazer isso, você tem que buscar fazer uma petição ao judiciário. E, por fim, no que couber, existe uma lei federal chamada Lei 1579/1952, é uma lei que você vai usar para a CPI. E também o uso subsidiário do CPP, Código de Processo Penal, já que a CPI equivale, de certa forma, a uma investigação penal. Outra fonte aí para vocês, na realidade, não só fonte, como destinatário, para vocês enviarem denúncias, mas também consultar sobre procedimentos da administração pública, é o Tribunal de Contas. Eu falei consultar porque, por exemplo, esse próprio curso aqui, que está sendo feito em parceria
com o Tribunal de Contas do Espírito Santo e o Instituto Rui Barbosa, que representa os tribunais de contas do Brasil todo, é um trabalho que os tribunais de contas fazem de orientação. Então, você está sendo orientado como funciona aqui o poder público a partir de um trabalho do Tribunal de Contas. Mas como é que é formado o Tribunal de Contas? O Tribunal de Contas formado por 7 conselheiros, que são servidores públicos, mas com os mesmos impedimentos e prerrogativas de um desembargador do Tribunal de Justiça. Desses 7, 4 são escolhidos pela Assembleia Legislativa e 3 pelo governador. Esse do governador, um é da sua livre escolha e 2 são por lista tríplice. Um do Ministério Público de Contas e outro dos conselheiros substitutos. Mas o que é isso? O que é conselheiro substituto? O Tribunal de Contas, de tempos em tempos, faz um concurso para a pessoa ser conselheiro substituto. Geralmente o tribunal tem 3, 4, 5 pessoas. É um concurso que é muito difícil acontecer porque são poucas vagas que tem. Então a pessoa vira, na realidade, auditor substituto de conselheiro, atualmente conhecido como conselheiro substituto. Ele substitui o conselheiro durante as sessões em impedimentos, faltas, férias, afastamentos e assim por diante. E quando o conselheiro se afasta em definitivo, se for da vaga dos conselheiros substitutos, é escolhido pelo governador um deles para ser conselheiro efetivo. Assim também o Ministério Público de Contas, que é um órgão especificado no artigo 130 da Constituição e que é um órgão que não tem autonomia administrativa e financeira, mas tem autonomia funcional. Também os seus integrantes, que são procuradores de conta, ingressam por concurso público. E uma das 7 vagas do Tribunal de Contas é destinado a alguém originário do Ministério Público de Contas. Eu, por exemplo, sou conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo e eu sou originário da vaga do Ministério Público de Contas. Também no Tribunal de Contas, nós temos conselheiros, conselheiro substituto, Ministério Público de Contas e temos também os auditores de controle externo. De um Tribunal de Contas para o outro, esse nome pode ser um pouco diferente. Esses auditores são aqueles que efetivamente auditam, também servidores públicos concursados. E se você quiser entender um pouco melhor como funciona o Tribunal de Contas, o Ministério Público de Contas, na Constituição Federal, artigos 70 a 75, consulte a lei orgânica e o regimento do Tribunal de Contas do seu estado ou do seu município. Mas o que faz o Tribunal de Contas? E isso vai estar no artigo 70 a 75. Primeiro, se a conta é do chefe do executivo, ele apenas emite parecer prévio. No caso do município, emite parecer prévio e a Câmara, que vai julgar as contas, ela pode rejeitar ou aprovar o parecer prévio. Para rejeitar o parecer prévio, ela precisa de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Inclusive, temos um módulo aqui que nós vamos explicar melhor sobre como a Câmara deve proceder nesse julgamento. Primeiro, mas além de emitir parecer prévio nas contas do chefe do Executivo, o tribunal julga os demais responsáveis por recursos públicos. Os secretários, presidente de autarquia, prefeito também, quando ele tem atos de gestão, embora esse seja um ponto polêmico ainda no Supremo Tribunal Federal, mas nós temos um entendimento que deva julgar. Situações também que o particular não presta contas no dia a dia, mas se ele receber dinheiro público para gastar em determinada situação, ele tem que prestar conta. Não prestou conta, ele pode ser alcançado pelo Tribunal de Contas. Mas além do parecer prévio de julgar, o Tribunal de Contas também registra atos de pessoal. O que é isso? Quando um servidor efetivo ingressa no poder público, o ato dele só é completo quando vem para o Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas registra. Quer dizer, confere que foi feito um concurso público dentro da legalidade, foi nomeado dentro das vagas. Também quando a pessoa se aposenta ou vai receber pensão, o ato também tem que passar pelo Tribunal de Contas. Mas, além disso, o tribunal também pode emitir cautelares. Por exemplo, acontece uma licitação, você pode representar o Tribunal de Contas para o tribunal suspender aquela licitação. O tribunal também pode impor prazo para cumprimento de suas determinações. E o Tribunal de Contas, ele pode, nas suas penalidades, impor multa ou ressarcimento de dano ao erário. Dano erário é quando a pessoa desviou dinheiro público,
E então o tribunal determina o ressarcimento. Impõe multa. A multa é no caso quando a pessoa comete uma irregularidade, mesmo que não tenha causado dano erário, mas é uma irregularidade grave, vai ser então multada. E essa multa e esse ressarcimento, ele tem a força de título executivo, com força extrajudicial. Então pode ser executado pela Lei de Execuções Fiscais. Quer dizer, vai para o poder público escreve a dívida ativa e executa a multa ou débito que o Tribunal de Contas estabeleceu. Entramos agora em outro ponto também fundamental para a fiscalização, que é o orçamento público. E temos aqui num curso uma aula específica sobre esse assunto. Mas de vez em quando nós voltamos até para você ter ideia da importância dele. O que é o orçamento? O orçamento ele serve para planejar a administração pública, mas também para autorizar os gastos públicos. Tanto é que, mesmo que tenha dinheiro na prefeitura, mas se não tiver no orçamento, quer dizer, não tiver uma lei autorizando aquela despesa, o prefeito não pode gastar. E aí nós temos várias questões que são leis que vão passar pela Câmara. O PPA, que é o Plano Plurianual para 4 anos, a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, feita no primeiro semestre, para, então, dar as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária Anual, LOA, que é votada no segundo semestre. Temos aí créditos orçamentários que vão acompanhar durante a execução orçamentária. E por falar em acompanhar, vereador, e você também da sociedade, é importante você acompanhar primeiro a elaboração orçamentária, que está no Executivo. Depois, quando chega no Legislativo, você pode votar as leis do orçamento. Toda lei orçamentária é você, vereador, que vai votar na Câmara, geralmente no final de cada ano. E é importante que você pode fazer emendas, mas veja a Constituição, a lei orgânica, que não é qualquer emenda que você pode fazer. E depois do orçamento aprovado, no ano seguinte, ele vai ser executado. Cabe a você fiscalizar essa execução orçamentária. Também é papel do vereador respeitar e incentivar a participação popular no orçamento. Inclusive no artigo 48, parágrafo único 1 da LRF, prevê que o poder público deve realizar audiências públicas durante a elaboração de projetos de lei orçamentárias. E olha, mesmo que essa audiência pública não tenha valor deliberativo, mas você acompanhar ajuda você o quê? Fiscalizar, a conhecer o que está acontecendo, para poder depois, até quando chegar o processo na Câmara, poder debater e votar melhor. Eu falei do orçamento público, essa primeira parte tem mais a ver com a elaboração dele. Mas nós temos a deliberação. E aí, dos artigos 165 a 169 da Constituição Federal, fala sobre direito financeiro, sobre orçamento, inclusive fala sobre o processo legislativo, no caso federal. Mas você, na sua lei orgânica e no regimento, vai olhar que existe uma forma específica de analisar o orçamento público na Câmara. Você não vota a lei do orçamento como vota outra lei qualquer. De 4 em 4 anos, a Câmara Municipal vai votar o PPA. Agora, em 2007, agora, no primeiro ano de mandato, vigora ainda o PPA da gestão anterior. Mas nesse ano agora, você vai votar um PPA que vai vigorar 2018, 19, 20 e 21 depois na outra gestão. Então essa ideia do PPA ser de 4 em 4 anos, mas não coincidir exatamente com o mandato do prefeito, ajuda a ter o quê? Continuidade da administração. Mas o que é PPA e tal, quando você estudar orçamento, você vai entender melhor o que tem que estar no PPA, na LDO e na Lei Orçamentária Anual. No primeiro semestre aprova a Lei LDO e no segundo a Lei Orçamentária. Você pode fazer emendas, como eu já falei, mas tem que respeitar a Constituição Federal, LRF, LDO e PPA, na hora da Lei Orçamentária Anual. O detalhe do orçamento, ele não pode ter receita superestimada, porque no ano seguinte a receita tem que ser realizada. Se tiver quebra de receita, a pessoa pode ter alerta do Tribunal de Contas ou ter algum problema de déficit orçamentário. E outras limitações que é importante saber no momento de votar o orçamento público. E na execução orçamentária, o que eu faço? Você fiscaliza a abertura de créditos orçamentários, dependendo, alguns podem exigir nova aprovação legislativa. É importante acompanhar os relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal, tem um bimestral e um quadrimestral.
O Tribunal de Contas emite parecer de alerta, você pode acompanhar quando a administração pública gasta mais do que pode. Você pode conferir um detalhe importante. Por que é importante o portal de transparência? Você conferir, lá fala que foi feita uma despesa pública, foi paga determinada obra. Você pode conferir fisicamente se aquilo foi feito. E também é importante você exigir as audiências públicas na Comissão de Orçamento do Legislativo, no artigo 9º, parágrafo 4º da LRF. O Executivo tem que ir em cada quadrimestre no Legislativo para prestar contas sobre como é que está tanto a execução orçamentária quanto a elaboração de orçamentos futuros. Vale a pena cobrar isso. Agora você vai me perguntar, qual o momento que eu fiscalizo? Olha, no dia a dia você fiscaliza, de acordo com as denúncias recebidas, de acordo com os levantamentos que você vai sendo realizados. E durante a sessão, o que eu faço? Olha bem, a sessão tem 3 momentos. O regimento interno vai dizer especificamente a duração de cada um. Tem primeiro os expedientes, quando se abre a sessão, lê a ata da sessão anterior, lê o expediente interno e externo. Depois, nesse momento não se vota. Depois tem o horário dos oradores, que geralmente 3 vereadores se inscrevem para falar sobre tema livre. E depois a ordem do dia. E como é que você fiscaliza na própria sessão? Primeiro que a tribuna da Câmara, no horário dos oradores, é um ponto importante para você fazer denúncias. Também você tem que tomar cuidado e fiscalizar os projetos de lei, que podem estar viciados. Projetos que venham do prefeito ou que venham dos próprios vereadores. E muitas vezes um projeto de lei pode ser bom, aparentemente, mas ele não é. Uma vez, uns vereadores, sob um discurso moralista, fizeram um projeto de lei para proibir motéis naquele município ou numa determinada região do município. E usaram até frases bíblicas, ofício de pastores e tal. Depois descobriu-se que a intenção deles era outra. Porque vocês sabem que tem uma coisa chamada direito adquirido. Então, os motéis que estavam na região não queriam concorrência. Organizaram esse movimento para fazer uma lei para proibir motel, porque aí quem já tinha seria permitido. Só ia vigorar daí para frente. Então é um projeto de lei viciado, que não visa defender a moral e os bons costumes, visa entender um grupo, visa defender um grupo. Assim como esse, tem muitos projetos. E você, como fiscal, até na própria função legislativa, você fiscaliza. Também você pode, durante a sessão, fazer proposições. Para finalizar, vou falar um pouquinho sobre quais são as fontes. Você que quer se aprofundar um pouco mais, e esse curso nosso aprofunda um pouco em cada tema, mas não o suficiente ainda. Quais são as fontes? Na Constituição, eu listo aqui, do 29 a 31 dos municípios, do 37 a 41 da administração pública, sendo que 40 é do regime de previdência próprio, 70 a 75 do controle externo dos tribunais de contas, o artigo 156 dos impostos municipais, 158 a 159, aquelas transferências de impostos para os municípios, FPM, ICMS, está no artigo 158 e 159. Depois, 165 e 169, sobre orçamento público. Lembra do plano diretor? Vai lá no 182 a 183. Saúde, está no 196 a 200. Educação, 205 a 214. Meio ambiente, 225, e assim por diante. Enumerei aqui o que eu entendo como principais. Tem as fontes também infraconstitucionais, quer dizer, abaixo da Constituição. Nós temos leis federais, Lei 4.320, que é a Lei de Orçamento, Lei Complementar 101, que é LRF, Lei 8666, que é a Lei de Licitações. Vocês vão estudar aqui o tema Direito Administrativo, vão estudar licitações. A Lei 10.520, 2002, que é do pregão. 12.527/2011, acesso à informação. A Lei do Estatuto da Cidade. Também agora a lei, que é mais antiga, 6766/79, mas que versa sobre um assunto importantíssimo para a parte urbana do município, que é a Lei do Parcelamento Urbano. Que, se ela for desrespeitada, tem até sanção criminal. O Código Tributário Nacional, dentre outras, são as legislações nacionais. Tem a legislação estadual, a própria Constituição, a Lei Orgânica do Tribunal de Contas, a Lei de Organização Judiciária, a Lei de Organização do Ministério Público Estadual. É importante, como você vai se relacionar com o Poder Público Estadual levando denúncias, é importante saber como ele funciona. E, principalmente, as fontes
infraconstitucionais do município. A lei orgânica, o Estatuto do Servidor Público, a legislação urbanística municipal, incluindo o plano diretor, a legislação ambiental, o Código de Obras, o Código de Posturas, que vai falar um pouco sobre a questão dos alvarás e outros requisitos para as empresas funcionarem, as leis orçamentárias, PPA, LDO e LOA, o Código Tributário Municipal e assim por diante. Então, são muitos desafios que temos. E quanto mais você se capacitar, com certeza o trabalho de fiscalização será mais fácil e será mais eficiente.